Abram suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Ontem nós nos ausentamos do culto, fomos até Três Lagoas. Nossos agradecimentos aos irmãos de Três Lagoas, mandar um abraço aos irmãos aqui em Pereira, e orar pelas nossas igrejas, pelos nossos irmãos, alguns irmãos de Sul, de Bataguaçu, Prudente, estavam lá conosco, orar por eles também, tá, irmãos? Leiamos: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém. Que o Senhor possa nos ajudar, dar todo o entendimento e a compreensão, para que possamos tirar o proveito, à luz do Espírito do Senhor, das boas novas, da prática e do exercício da fé cristã. Amém? Irmãos, amigos, você que nos ouve, nós estamos trazendo para a igreja uma série de pregações bem diretas. E no caso aqui o apóstolo convoca os irmãos da Macedônia. Essa igreja estava na região da Macedônia, norte da África. Ele convoca esses irmãos para um entranhável afeto, e que esses entranháveis afetos poderiam se manifestar numa expressão de boas-vindas bem singular na igreja, num ambiente possível para que Cristo pudesse habitar e a igreja ser luz naquela região dominada por gregos, uma igreja que provavelmente não tinha nem sinagoga, mas o evangelho estava instalado naquela cidade, e a tendência era que pudesse espalhar, porque ali, se você olhasse para o horizonte direito, toda a Ásia, se olhasse para o horizonte esquerdo, toda a Europa. Então, esse entroncamento que o Senhor permitiu da organização da igreja foi um ato que o Senhor, lá de Atos, indicou ao Senhor por revelação que aquela igreja era necessária. Eu creio, meus irmãos, que nenhuma das igrejas do Senhor ela está em algum ponto, em algum local, se não há um compromisso do Senhor para a tal existência da igreja. A igreja deve ter consciência disso, a igreja deve ter consciência da sua missão, a igreja deve ter consciência da sua responsabilidade evangelística, consciência da responsabilidade de testemunhar do Senhor. Esta é uma das cartas mais pessoais que Paulo apresenta sobre as igrejas. Ele tem uma postura de confiança com esses irmãos, ele não é nem tanto doutrinário com eles, mas ele demonstra um desprendimento, uma confiança com esses valores para esses irmãos. O versículo 5 até o versículo 11, depois nós vamos ler mais para frente, ele é um cântico da igreja primitiva. E esse cântico, ele engloba essa convocação dos irmãos para uma santificação. E toda a santificação da igreja, de cada um de nós, faz com que os valores desse mundo sejam pobres para nós. E começamos a dar valores a outros tesouros, para outros lugares. E eles são substituídos, alguns de uma forma mais gradual, mas outros de uma forma do dia para a noite. E esses irmãos voluntariosos,
pertinentes ao Evangelho, se revelam na boa vontade para anunciar o Evangelho. Esses irmãos estavam em Filipe, e esses irmãos podem estar aqui conosco também, você pode ser um deles, amém? Paulo revela para a igreja esse meio radiante do Evangelho, no meio de tempestades mundanas, e deixa bem claro que, como irmãos, precisamos de ser consolados nesse tempo, que nós somos afrontados por coisas desse mundo, precisamos de estímulos espirituais para as boas e saudáveis obras do Senhor, para que elas possam prevalecer nas nossas vidas. Veja que no versículo, em Efésios capítulo 2 e 10, Paulo diz assim aos irmãos de Efésios: porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Olha, nós somos feituras do Senhor, criados para as boas obras. Tito também repete, irmãos, aliás, Paulo repete para Tito, e diz que o Senhor se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Remir é tirar de fora, remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras, amém? Paulo ainda diz a Tito, e os nossos, a igreja, os irmãos, você, devemos aprender a aplicar-se às boas obras, capítulo 3, versículo 14. Hebreus 10 e 24 diz: consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerar uns aos outros, em qualquer tempo, qualquer momento, nós demonstramos a consideração que nós temos para o irmão, no pedir de um hino, não pedir de uma oração, não pedir de uma ajuda. Todas essas qualificações rastreiam a preocupação que nós temos para o nosso irmão, para a igreja do Senhor. Veja que Pedro diz no capítulo 2, versículo 1, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, esse é um lado, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras. A nossa certificação de glorificar a Deus, quando nos visitam, quando nos olham, são as obras que nós fazemos, e as nossas obras começam no nosso meio. Uma vez que a carta que Paulo escreve, e uma dessas é tão pessoal, e ela é direta, todo o fluxo de pensamento que compõe essa carta, pode ver que ele é natural e espontâneo. Não é nada forçado, nada copiado, mas até, irmãos, na saudação, por exemplo, do versículo 2, se você quiser ver lá, do capítulo 1, ela é espontânea e sempre cordial, é o cartão de visita, é uma obra de abertura do encontro, é o tato da comunhão. Quando nos encontramos, por exemplo, quando a igreja se encontra, e veja que Paulo diz lá na carta, graça e paz. Vamos ver mais. Quando Paulo encerrou a carta de Romanos, capítulo 16, por exemplo, hoje à tarde eu estava procurando contar, mas deu mais de 15 saudações entre os irmãos. Ele diz o nome de cada irmã, diz o nome de cada irmão, e diz aquilo que ele fez, aquilo que ele foi proveitoso. Aquela irmã que lá em Sencreia cedeu a sua casa para que a igreja fosse na casa dela, e tantos outros irmãos. A igreja de Corinto, mesma coisa. As igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele. Desviar, irmão, é a última instância para aqueles que realmente não estão na comunhão do corpo de Cristo. Veja que em 1 Coríntios capítulo 16, Paulo diz no versículo 20, todos os irmãos vos saúdam, todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Nós não temos o hábito do ósculo santo, até fiz um devocional sobre o ósculo santo num domingo de manhã, não temos esse hábito, mas o ósculo santo era tão representativo entre os irmãos,
que era no encontro e na despedida. E nós vemos que no nosso livro, capítulo 1, versículo 2, o irmão já deve ter verificado: graça e paz da parte de Deus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Alguns irmãos assustam com a frase graça e paz, mas todas as cartas de Paulo existe graça e paz. Quero dizer aos irmãos sobre graça e paz, o tanto que é importante, que se nós não verbalizamos ou não chegamos ao irmão e falamos para ele graça e paz, mas que a graça e a paz seja uma constância nas nossas relações. Nós não temos esse costume nem do ósculo santo, nem de dizer graça e paz. Doravante outros irmãos têm. Graça e paz, irmãos, é a versão cristã de Paulo das saudações grega e hebraica sempre combinadas. Graça é a bondade espontânea, imerecida e amorosa de Deus para com todos os homens. A graça é aquilo que nós não merecemos. E a paz, irmãos, é a tranquilidade íntima de um encontro, tem implicações teológicas que fala da comunhão restaurada entre os homens e Deus, com base na obra da reconciliação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, graça e paz é uma palavra, uma frase muito forte, e que tem conteúdo, quando ele diz graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, é do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito forte, é substanciado para nós. Devemos ter entre nós a graça, devemos ter entre nós a paz do nosso Senhor Jesus, para que o seu nome seja exaltado entre nós. Amém, irmãos? Ainda há vários apelos nas epístolas que o apóstolo fala, que Pedro escreve, e mesmo nas epístolas de João sempre há um forte apelo, quando ele faz um vínculo entre a experiência cristã e o exemplo da autorrenúncia do nosso Senhor Jesus Cristo. A experiência cristã dos salvos com a autorrenúncia, autorrenegação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse apelo à experiência, irmãos, posso dizer aos irmãos, que quando nós dissermos sobre a santificação, que quando nós desligamos dos valores desse mundo e agregamos valores celestiais, nós começamos a nos aplicar, ter conhecimento das coisas celestiais, como Paulo diz, desde o início até o último capítulo da carta de Efésios, quando nós trouxemos o estudo aos irmãos. E a carta à igreja de Efésios é considerada a carta dos portais celestiais, fala das coisas celestiais. Quando nós experimentamos nesse mundo a graça do Senhor, a paz do Senhor, isso deve se transbordar de nós e passar na comunhão dos santos do Senhor. Amém, irmãos? E quando nós vemos que a palavra nos diz, porque que qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado. Quem quiser anotar, está em Hebreus 5:13. Por que isso não está experimentado? Para poder experimentar a graça de Deus, por exemplo, experimentar a bondade do Senhor em nós. Veja que no versículo 1 do nosso capítulo 2, veja o que diz o apóstolo: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão de espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Qual é a primeira palavra do capítulo 2, irmãos, do versículo 1? Portanto. Olha, portanto, nós vemos se há 4 vezes. Se há nos irmãos, se habita nos irmãos o conforto, a consolação, a comunhão e entranháveis afetos e compaixões. Veja que essa categoria de cláusulas condicionais, se há, irmãos, essa categoria de cláusulas condicionais deve ser aceita como uma premissa verdadeira para que o silogismo possa completar em nós. Vou explicar essas palavras.
Eu quero que os irmãos vão se habituando, porque o que vem a ser premissas são argumentos que têm que ser verdadeiros. Se o Senhor me salvou, é a premissa. Eu estou no Senhor, é a segunda premissa. Qual é a conclusão? Então eu tenho que ter obras daquele que me salvou, em nome daquele que trouxe o Salvador. Amém, irmãos? Então este versículo ele é bem interessante para nós. Poderíamos fazer a pregação baseado nele, porque Paulo diz aqui desses argumentos: se há em nós algum conforto em Cristo. Pergunto para você: você tem sido confortado em Cristo? Amém? Há alguma consolação de amor em ti, meu irmão? Amém? Vai somando. Se há alguma comunhão no Espírito, amém, irmãos? E se há alguns entranháveis afetos e compaixões, amém, irmãos? Se há em nós esse fundamento de apelo, de estarmos em Cristo, nós somos encorajados por estarmos nele, amém? Essa consolação de amor é um incentivo que o laço do amor fornece. A comunhão é uma preocupação mútua despertada no Espírito do Senhor. Então esses entranháveis afetos, irmãos, é a amizade, a empatia, de compaixões, de sentimento de misericórdia, sentimento do bem, unindo esses dois substantivos, nós nos complementamos. Se há. Portanto, se há tudo isso em nós, irmãos, que diz Paulo no versículo 2: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O que você acha desse versículo? Se nós partimos daquelas premissas, nós podemos então dizer que o que acontecia com os irmãos da Macedônia completava Paulo na sua prisão em Roma. Ele não estava presente, mas se houvesse naqueles irmãos todos esses valores, Paulo sentia-se completado ou completo em Cristo pelos irmãos, e isso refletia neles, porque o que Paulo havia de sentir, ele transferia para os irmãos, que eles também sentissem o mesmo de Paulo. Essa forma recíproca de sentimentos, de mesmo amor, de mesmo ânimo, de mesma coisa, não é nada mais, irmãos, do que engrandecer o nobre nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa função aqui, não a nós, diz o profeta, mas ao Senhor. Porque tornar a alegria completa é que se os filipenses, os irmãos lá da Macedônia, continuassem da mesma maneira de pensar, tendo todo esse amor, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, pensando a mesma coisa, sem discrepância de parecer, de polarizar opiniões entre os irmãos, porque isso não é nada bom, irmãos, não constitui crescimento da igreja. Deve haver sempre uma busca incansável para a convergência fraternal no Senhor. É assim nos nossos lares, é assim na igreja, é assim na nossa vida. A palavra de Deus diz: se for possível, tende paz com todos os homens. Esse é o nosso exercício, porque isso é muito saudável a nós, vai nos dar saúde, vai nos dar compreensão, vai nos tirar do leite, vai nos dar compreensão das coisas sagradas, unidos na mente e no pensamento. Isso é possível quando há formação espiritual em toda a igreja. Por isso que Paulo diz: portanto, se há, completai o meu gozo. Então os irmãos estão cheios, estão fartos do Senhor, já não estão mais naquele alimento do rudimento antigo, mas estão prontos para experimentar a grandeza do reino de Deus, experimentar a vontade absoluta de Deus, transformada nos santos para o exercício da boa causa do Senhor. Ah, meu irmão, igreja de Pereira Barreto, nós temos que experimentar isso nas nossas vidas. Os maus dias vêm, mas o refrigério do Senhor tem que vir, e é dessa forma que tem que vir em nós.
não é de forma artificial. Toda vez que eu viajo, irmãos, praticamente alguns irmãos que já visitaram aqui, eu vou trazer para os irmãos um comentário, e aí eles me perguntam: e aquelas irmãzinhas idosas da igreja que nos abraçam tanto e diz para a gente voltar sempre? Você pensa, minha irmã, que a sua atitude nobre de vir um irmão visitante aqui, você dizer: irmão, volte sempre. Eu gostei da sua pregação, irmão, foi muito bom você ter pregado para mim. Irmão, isso é como o óleo que desce pelas barbas de Arão. Esse é o poder. Esse é o poder, irmão, de uma simplicidade transformar no poder da alegria, do contentamento. Aí eu digo, aquelas irmãs, é o grupo da oração, é o grupo que não falta dos cultos, às vezes mais dos jovens que elas faltam, mas elas não faltam. Que exemplo para cada um de nós, irmãos, para refletir muito. E essa é a nota que eu passo para as irmãs, do comentário que eu ouço dos irmãos quando vêm aqui nos visitar. Porque saiba, minha irmã, meu irmão, que tem esse hábito, não só as irmãs, mas as vários irmãos têm, e quem está regulando em você toda essa atitude, esse sentimento, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito do Senhor que está dando a você a alegria, o contentamento de receber um irmão. Por isso que eu digo, irmãos, eu procurei ver com os irmãos graça e paz. É muito triste, se você chega aqui, senta, abaixa a cabeça, não conversa com ninguém, não cumprimenta ninguém. Irmãos, uma coisa, posso dizer, em todo o coração, até para quem vai ouvir a pregação, ela é uma coisa muito pobre, irmãos. Nós devemos amar os irmãos e transbordar e dizer isso. Eu posso não concordar com o irmão no que ele pensa, mas eu tenho que amar esse irmão. E quando eu amo esse irmão, e ele a mim me ama, as discordâncias ficam em segundo plano. Ora outra, coisas que ele me falam, tem um valor de amor, não um valor de implicância, não um valor de raiva. Essas coisas, irmãos, para os que compreendem as coisas do Senhor, é absorvido quando nós saímos do leite. Se ainda no leite estamos, a reação da carne é imediata. Ela é imediata. Mas olha, veja, para reforçar biblicamente tudo isso que nós falamos para os irmãos, veja o versículo 3 como ele é encaminhado. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A última pregação nós falamos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 4, lembra-se? Hoje nós vamos ver aqui que está na nossa agenda, podemos dizer. Olha o que o apóstolo diz à igreja da Macedônia: não faça nada, mas absolutamente nada, por vanglória, mas tudo por humildade, não para exaltar a si mesmo, para ser melhor, para dizer que sabe, para dizer que é, nada, irmãos, nada. E ele emenda: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada diferente de Lucas capítulo 4. Depois você pode conferir ali como que Jesus foi bem forte em relação a esse procedimento. Por que Paulo diz isso? Porque na igreja da Macedônia existiam alguns que pregavam, capítulo 1, versículo 11 até o versículo 18º. Pregavam por porfia e por contenção. Apesar de tudo isso que eles faziam, Paulo diz: olha, eu pouco me importo com isso, contanto que Cristo seja anunciado. Olha o nível, o grau de maturidade do apóstolo.
Se pregavam para provocar o apóstolo, para dizer que eles também sabiam e que eles também poderiam pregar, deixa que preguem. Deixa que eles preguem. Então Paulo diz aqui sobre esse assunto, e essa semana eu li de um pregador que disse sobre a humildade como sendo a visão interior da própria insignificância. Só vamos entender o que é ser humilde quando nós percebermos o tão insignificante que somos. Senão a arrogância vai aflorar. Lembra que eu disse aos irmãos do espelho? A minha análise de humildade deve ser sempre o espelho, não o cisco do irmão, porque eu enxergo a minha trave. E assim nós vemos que precisamos nunca se opor uns aos outros, agindo por interesse próprio, para prevalecer. Isso chama-se porfia, né? Tendo uma visão humilde em si, um quebrantamento pessoal, e isso é a anulação do eu, reconhecer limitações e frustrações, falhas secretas, bem como o certo em si, devemos ter discernimento, e é no Senhor, não é no intelecto, não é no poder da alma, é no Senhor. É no Senhor. Lembra de Provérbios 6? Dias atrás eu vi um pastor pregando das 6 coisas que o Senhor abomina e a 7ª que o Senhor odeia. E aí nós vemos que olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina maus pensamentos perversos, pés que se apressam a correr do mal, testemunha falsa que profere mentiras. Todos esses casos aqui facilmente é excluído de igreja, ainda mais se for visível. Todos esses casos aqui sumariamente, algumas igrejas nem, é só pensar em fazer já é excluído, né? Mas é que o Senhor abomina a testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, e o que semeia contenda entre os irmãos. O semeador de contendas, geralmente, ele faz isso na calada da noite. Ele faz as escusas. Possivelmente a igreja nem sabe como vai haver uma exclusão de uma pessoa dessa, uma disciplina de uma pessoa dessa. Mas as outras coisas que o Senhor abomina, é mais fácil de ver. Mas a que o Senhor odeia, é mais difícil de perceber. É um efeito fermento. É uma reflexão muito grande para todos nós, para a igreja, irmãos, que tem que deixar cada um de nós, sim, com a orelha em pé a respeito de nós. E veja o que diz no versículo 4: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. Você compreende o que significa não atentar propriamente para o que é seu, mas o que é dos outros? Quando nós entendermos melhor a palavra de Deus, na síntese da nossa prática e da boa vontade, nós vamos perceber o quão miseráveis que somos. Lembra que Jesus falou lá em Mateus 22, 37 e 38? Jesus estava num debate com os judeus, e ele disse, porque perguntaram para ele qual era o grande mandamento. Os irmãos sabem disso, sabem de cor, mas eu quero trazer para os irmãos o porquê das coisas. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Era problema para os judeus esse grande mandamento? Não, irmãos, nesse eles passavam de ano. Nesse eles passavam, porque amar a Deus e ser exclusivos de Deus como eles pretendiam, eles davam exemplo. Mas o Senhor chegou com o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas.
Veja só, o que aconteceu? Após Jesus deixar os saduceus mudos, porque eles não criam na ressurreição, quem fez essa pergunta ao nosso Senhor foram os fariseus. E a pergunta foi direta: qual é o maior mandamento? Se nós perguntarmos aqui na igreja, possivelmente nós não vamos ter malícia nenhuma, mas essa pergunta foi carregada de malícia. Quando Jesus foi questionado, de malícia e ironia, porque eles queriam colocar Jesus em dificuldade, pois na visão dos mestres da lei judaica, amar a Deus sobre todas as coisas está acima de tudo, e quem faz isso já está no grau máximo em relação com Ele, não precisa de fazer mais nada. Talvez alguns crentes pensam assim também. Jesus, por sua vida e ministério, pelo amor às pessoas e o cuidado com o próximo, por estar ao lado dos desvalidos, dos pecadores, parece que não observa a lei judaica. Faz caridade, vive com os pecadores, ama o próximo. No dia de sábado faz milagres e sinais, salva a alma doente no dia de sábado. Então a pergunta tinha este sentido: será que Jesus conhece mesmo os grandes mandamentos divinos? Essa era a pergunta de segundo plano deles. Será que Jesus sabe mesmo qual é o grande mandamento? Por isso, irmãos, que essa pergunta é recheada de uma certa malícia. Qual é o grande mandamento? Já que, se tu és mestre, está quebrando a lei e fazendo várias coisas no sábado. E sábado quebra o mandamento de Deus. Prova que você não reverencia e não ama a Deus como nós. Mas Jesus, sem titubear, vai no ponto: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Mas só quem ama a Deus de todo o coração consegue amar o próximo como a si mesmo. São vinculados, irmãos. Como diz os advogados, são cláusulas vinculantes. Não tem como amar a Deus e não amar o próximo. E Jesus estava respondendo para eles: entenda isso, meu irmão, minha irmã, não adianta nós virmos à igreja, sermos membros da igreja e nós não termos entendimento de amar o próximo. Nós quebramos os dois, são vinculantes. São vinculantes. O amor de Deus só é verdadeiro e concretizado quando nós também amamos o próximo. Você olha para uma pessoa e diz: ela é toda de Deus. Porque ela é toda de Deus? Porque vive o tempo inteiro falando dele? E vive o tempo inteiro em adoração, ora, canta e faz várias coisas no serviço do Senhor? Muito bom isso. Os fariseus também faziam. Ela está buscando amar a Deus, mas só vai verdadeiramente amar a Deus quando este amor for revestido de gestos, de verdade e sinceridade em relação ao próximo. Então completa. O próximo é a solidificação da manifestação de Deus, do amor dele no próximo, em quem ama e quem é amado. Essa é a verdadeira união. Amém? Que assim seja. Porque o amor, ele é, Paulo diz no cântico 1 Coríntios 13, o amor ágape, ele é sofredor, ele, tantas coisas lá, irmão, não leva desaforo, não suspeita mal, tantas coisas maravilhosas. O amor é aquilo, o amor de Deus é aquilo. Nós não entendemos nada, ou esse amor de Deus para nós não tem vida. Duas coisas: nosso Deus é vivo, sabemos disso. Ou eu amo com todo o meu ser,
Estou aos pés dele, adorando, louvando, engrandecendo, porque ele é tudo para mim, e creio que aqui ninguém tem dúvida disso. E eu escuto do lado dele, do coração, que eu devo ter comunhão com ele e com o meu irmão que está ao meu lado. Não precisamos dizer para ninguém que amamos a Deus. Nós não precisamos, irmão, sair gritando, tagarelando por aí, eu amo a Deus. É absurdo isso. O testemunho do amor que temos para com ele se manifesta quando nós amamos os irmãos de todo o coração. Amém? Recebi essa semana esse texto. E ele é profundo na contextualização da pergunta que fizeram ao nosso Senhor Jesus Cristo. E veja o que fala do versículo 5. Do versículo 5 ao versículo 11, é um cântico da igreja primitiva, irmãos. Não sei se você já viu isso, mas é um cântico da igreja primitiva. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que é sentimento? Sentimento, irmãos, é emocional, concorda? Concorda que os nossos sentimentos, ele parte das nossas emoções? Amém, irmãos? Pode olhar para cá todos? Estamos falando do seu sentimento, do meu sentimento. O nosso sentimento é emocional? Sim, é emocional. Mas quem é que controla as nossas emoções? O ser humano, todos têm emoções, mas o servo de Deus tem as suas emoções controladas pelo sentimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E esse sentimento é a atitude de Cristo de esvaziar-se em si mesmo. Que esteja em nós esse hábito. O mesmo sentimento mantém essa íntima disposição uns para com os outros, que foi exemplificada em nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como. Não há evangelho de Cristo sem Cristo. Não há evangelho de Cristo se não existir os mandamentos do Senhor. Veja o que Jesus fez no versículo 6 nesse cântico. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Esses dias eu estava passeando com o meu controle na televisão, tem uma novela que chamava Usurpadora, se não me engano, né? Se para quem não conhece, eu acho que todo mundo tem que ficar com, todos nós devemos ficar com um dicionário na mão. Usurpadora, quem sabe alguém assistiu toda essa novela e não sabe o que significa usurpadora. Aí que teve usurpação de ser igual a Deus. Irmãos, embora o seu estado de Jesus ser encarnado possuísse as qualidades essenciais de Deus, ele não considerou do seu status divino a igualdade do Senhor, de ser entesourado, de ser acima do Senhor. Ele não usurpou, não pegou da oportunidade para fazer disso argumento em si mesmo, mas renunciou. Quando nós vemos aqui sendo em forma de Deus, irmãos, no original morfe, ou de morfologia, é o estudo das formas que a matéria pode formar, dá a ideia da formação das expressões permanentes dos atributos especiais de Deus, mas esvaziou-se em si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Antes a si mesmo se esvaziou. Esvaziar na Bíblia é sentido de escoar, irmãos. Não tem a intenção de falar do sentido extrapolado metafísico. Isso dos atributos divinos, irmãos, que Jesus tinha, mas é uma expressão da totalidade da sua renúncia. Renunciou em tudo. Cristo esvaziou-se assumindo a forma de servo. Talvez isso seja muito incompreensível para nós. O uso da forma aqui, da morfologia, é exatamente isso, de semelhança aos homens, em conteúdo, em dores, em fome, em frio, em necessidade. Isso é tomar forma de servo. Fazer-se semelhante ao próximo é ter o contorno de vida dele,
é ter a prática de vida dele, semelhante aos homens e semelhante a servo, semelhante a Jesus, irmãos, é sentir as dores uns dos outros. Por isso que a palavra do Senhor diz, porque se eu ver alguém necessitado e ter apenas uma piedade dela, irmãos, todo ímpio faz isso. Mas se eu vou lá e hospedo, eu ajudo, nós vamos compreender, então, a morfologia do nosso Senhor Jesus Cristo em relação à parábola do bom samaritano. As atitudes são suplementares e complementares em relação à necessidade do próximo. Porque foi isso que Jesus fez por nós, tornando em forma de homem, submeteu-se a nós, como servo, abaixo de todos, para que pudesse nos salvar, para nos levar ao hospital, para nos dar socorro, para nos dar a salvação que não tínhamos. Por isso que o martírio de Jesus é diferente de qualquer mártir da sociedade, porque ele não pecou. Foi concebido em espírito, gerado em carne por uma mulher, e não pecou. Tinha as duas naturezas e não pecou. Amém? Porque na forma humilde, piedosa, amorosa, obediente e sacrificial, para ser assim teve que esvaziar-se de si mesmo, teve que escoar qualquer cisquinho que pudesse ficar na sua vida que lhe exaltasse alguma coisa. Então essa é a compreensão morfológica de Cristo. E achado na forma de homem, versículo 8, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. O caminho que Cristo trilhou até o final é o exercício para todos nós de caminhar até o fim. Até o fim. Se você me pergunta, Jesus perseverou até o fim? Sim, irmãos. Jesus renunciou e perseverou até o fim. Esse é o exercício deixado para nós. Com toda diligência, com toda humildade, com toda perseverança, tendo um bom ânimo, tendo o refrigério do Senhor, sendo alimentado pelo Senhor, não nas nossas forças, mas esvaziando de nós, para que possamos compreender Cristo em nós. Esse esvaziar, esse escoar de Cristo, é o que nós devemos nos submeter para deixar a luz do céu entrar. Pastor Eduardo pregou lá em Prudente, e ele falou que o sal insípido, quando a Bíblia diz que não serve nem para o monturo. O monturo não serve nem para esterco. O sal insípido, diz a palavra que não serve nem para monturo, não serve nem para fazer esterco. Irmãos, a pessoa, qualquer um de nós, que não salgar, que não ser luz, que não esvaziar-se de si mesmo, para nada serve no reino de Deus. O ato de humilhação voluntária não parou na encarnação, mas continuou até as profundezas da infâmia da morte, pela sua crucificação. Enfatiza a natureza vergonhosa da cruz e da morte por nós. Ele pôs de lado todos os direitos pessoais, de primogenitura, a fim de assegurar o bem-estar e a salvação daquele que crê. Ele foi capaz de assumir nossas afrontas, sem pecado, mas em forma de homem, em forma de pecador, irmãos. Amém? Assumiu nossas afrontas na natureza pecadora e não pecou, para poder levar nossos pecados na cruz do Calvário. Colossenses 1:20 diz: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. A vós também que no outro tempo eram estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más,
agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Veja o versículo 22, a responsabilidade de cada um de nós. O mérito da salvação é de Cristo. A responsabilidade que nós temos, irmãos, ela é válida. Cuidado e muito cuidado de brincar de ser salvo, brincar da salvação. Veja o que diz o versículo 22. No corpo da sua morte, pela morte, perante ele, vos apresentar santos. Devemos nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos talentos, não é por nosso envolvimento com a igreja, não é nada disso. Envolvimento com a igreja, sorriso nos lábios, prontidão para fazer, proatividade, parcimônia. Tudo isso, irmãos, ela vem de dentro para fora de alguém transformado pelo sangue do Cordeiro. Então nós vamos entender o que é a empatia do bom samaritano. Vamos entender a causa da viúva, a causa dos necessitados. E vamos ver por que Tiago fala qual é a verdadeira religião entre os homens, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações. Compreende? Final de tudo é que ele foi exaltado. Por isso também Deus os exaltou soberanamente e deu-lhe o nome que é sobre todo nome. Como consequência de tudo que ele fez, o Senhor o exaltou de sobremaneira e deu-lhe um nome sobre todo nome. Interessante, irmãos, quando Lucas diz a respeito da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas 24 e 50, quem anota em diante, e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou, seus discípulos. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, Jesus adorado. Amém, irmãos? E adorando Jesus, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Quando nós adoramos o nosso Senhor, nós temos grande júbilo para caminhar para a nossa Jerusalém. Quando adoramos o Senhor, irmãos, nós temos contentamento e certeza da nossa fé. E veja, irmãos, que eles estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. O fato é que, quando nós louvamos ao Senhor, cremos na ressurreição de Jesus, na ressurreição dos mortos, nós podemos então ter grande alegria na nossa caminhada. Não devemos andar murmurando, não devemos andar reclamando, mas devemos ter o júbilo. No mundo tereis aflições, mas ao mesmo tempo nós temos contentamento. Nós temos o refrigério do Senhor para poder louvar e bendizer a Deus em todas as nossas caminhadas, em relação ao Senhor, em relação ao próximo. Veja bem, irmãos, este corpo velho na natureza nova, que deve habitar em cada um de nós, na presença do Senhor, na casa do Senhor, na sua igreja. Não podemos dar mais oportunidades às coisas que deveriam ter passado. Nosso Senhor nos ensinou o caminho, deu a vida por nós, e nós assim devemos caminhar até a volta dele. Paulo diz em Coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém, irmãos? Você tem certeza que o Espírito Santo de Deus habita nessa igreja? Ontem à noite o pastor Miguel pregou sobre 1 Coríntios, né, irmã Natália? E como nós já acabamos de fazer o estudo de Coríntios, 1 Coríntios, para nós foi bem gostoso de ouvir, né? Por isso que é bom fazer os estudos. E o pastor bem lembrou que a carta de 1 Coríntios é uma carta-resposta de uma outra carta. Interessante que foi mesmo. Então, quando você quer a resposta de Deus de muitas coisas, pode ler as cartas de Coríntios.
Mas quando ele diz sobre a igreja, e usou a expressão corintianizar, lembra-se disso, irmã? E o pastor Eduardo falou isso lá em Prudente também. A expressão primitiva corintianizar era uma expressão que depravava as pessoas, depreciava as pessoas. Mas lá, na carta de 1 Coríntios, está a igreja do Senhor. Se você vê os erros e defeitos que existem na nossa igreja, enquanto você vê os erros e defeitos da nossa igreja, eu digo para você o seguinte: esta igreja é do Senhor. Na igreja de Corinto existiam membros da igreja que diziam que ali estava com muitos problemas e que ele já tinha se misturado com os problemas. Mas o Senhor diz: a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Hoje de manhã eu fiz um comentário só do versículo 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão abaixo ou debaixo da terra. Só para te dar uma pincelada para você que não veio hoje de manhã, nos céus tem almas salvas. Aqui na terra estamos nós, comendo, bebendo, esperando a volta de Cristo. Debaixo do abismo da terra estão as pessoas condenadas. Aqui está. Tem vida. Todas vidas racionais. Porque Paulo baseou todo esse versículo, só esse versículo ele baseou em Isaías 45, 23. Que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim julgará toda a língua. Essa profecia do versículo 10 ainda não é cumprida, irmão, não é cumprida. Aliás, cumprida. Amém? Versículo 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? O verbo confesse pode significar confessar com ação de graças. Até embora, irmãos, isso poderia parecer muito estranho se toda a língua incluir inclusive os perdidos, além dos salvos, essa ação é acompanhada de humilhação, de dobrar de joelhos. Julgará toda a língua e nação. Cristo humilde e manso é exaltado nas alturas. Sua humildade é a glória. O Senhor é chamado para o que Ele sempre foi e é. E nós, como servos do Senhor, agora eleitos do Senhor, nós devemos assumir a responsabilidade da nossa chamada. Porque um dia nós cremos no Senhor. E se você que aqui está, tem crido no Senhor e não se manifestou, você tem a oportunidade de dizer: eu também quero fazer parte do povo de Deus. Eu também quero estar junto com o povo de Deus, congregando com o povo de Deus, bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Como os discípulos que depois da ascensão do Senhor, houve grande júbilo, e foram alegres, jubilosos para Jerusalém, e lá cantavam, salmodiavam, na alegria de conviver na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, uma boa semana. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro.
vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está. Porque vivo está,